Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar início hoje a mais um dos CELGcasts, os podcasts do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não sabe, o CELG foi fundado em 1959 e reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos com saúde mental. E promove uma série de cursos de especialização e capacitações, né, principalmente no assunto de psicoterapia, mas em outros também. Mas vocês até estão convidados para visitar melhor o nosso site, que é o celg.org.br. E o CELG promove jornadas científicas que são bastante tradicionais. A primeira foi em 1960, e a cada 2 anos ocorre uma, e a gente está fazendo hoje essa entrevista que faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai acontecer agora, em agosto, de 4 a 6 de agosto, na cidade de Gramado, no Hotel Serrano, um evento presencial. A temática geral da nossa jornada é sobre resiliência, encontros e desencontros. Um tema essencial em épocas de pandemia, pós-pandemia e transpandemia ainda. E o assunto de hoje faz parte de uma das conferências do evento, promovendo e reforçando a resiliência através de técnicas da terapia dos esquemas, num horário nobre que vai acontecer na sexta-feira da jornada, entre 9 e 10 da manhã, 1 hora de conferência. A gente vai entrevistar hoje a psicóloga Kelly Paim, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, é professora em diversos cursos de pós-graduação e graduação, tem um foco maior na parte de família e casais, autora de uma série de livros de terapia de esquema aqui no Brasil, do primeiro livro originalmente Brasil. Então, aqui no Brasil não é só tradução, fez um livro agora, lançou há pouco tempo um livro específico para a parte de psicoeducação, e é uma das fundadoras e diretoras da Associação Brasileira de Terapia do Esquema. Kelly, muito obrigado pelo teu tempo, né? Eu que agradeço o convite. É uma grande honra para mim. Sempre fui uma admiradora dos eventos, né? E agora, participando, eu me sinto muito honrada. Muito obrigado. E tu vai palestrar sobre um dos trending topics da pandemia, né? Que é a complexidade dos casais, da família, nesse confinamento para algumas pessoas, enfim, essa hiperconvivência familiar, né? Nos dá um panorama, no geral, de o que tu vai abordar na tua conferência, Kelly. Ótimo. Eu vou falar sobre a terapia do esquema, então, que foi uma abordagem originalmente feita para trabalhar com transtornos de personalidade, em especial transtorno de personalidade borderline, mas que hoje já é amplamente usada para trabalhar com problemas caracterológicos, padrões de personalidade, não necessariamente transtornos de personalidade, mas padrões cognitivos, comportamentais, emocionais, que causam sofrimento e prejuízo, né, para os indivíduos. E também a terapia do esquema hoje, ela é uma abordagem nova, inovadora, ela trabalha, então, com casais, e ela entende, né, que os relacionamentos acabam sendo um foco de ativação de esquemas iniciais desadaptativos, que são esquemas cognitivos e também emocionais, de memórias emocionais, que são formados logo que a gente nasce, desde que a gente nasce, né, e vão sendo, né, formados e reforçados ali durante o desenvolvimento da personalidade, na infância e na adolescência. Então, a gente trabalha com padrões muito profundos, né, de um conjunto de crenças, regras e memórias emocionais. A gente trabalha, inclusive, com esquemas que são formados antes, né, do, né, córtex estar desenvolvido. Então, a gente trabalha com memórias emocionais, com sensações. São aquelas sensações que muitas vezes os pacientes acabam não tendo cognições para nomear. E a gente entende que os relacionamentos, né, acabam sendo, né, gatilhos para ativações de sensações, né, esquemáticas, como, por exemplo, abandono, privação emocional, defectividade, que é aquela sensação de que tem algo errado comigo, de que eu não sou digno de ser amado, e outros 18 esquemas aí que o Jeffrey Young
pontuou, né, como esquemas iniciais desadaptativos. O Jeffrey Young foi a pessoa que desenvolveu, que inventou a terapia do esquema, é isso? Isso. O Jeffrey Young é o pai da terapia do esquema, né? Uma abordagem relativamente nova ali, né? Nos anos 90, e que ainda está aí, né? Em grande ascensão, né? É uma abordagem onde o Jeffrey Young ainda, né? Trabalha na abordagem, e outros teóricos agora importantes vêm ainda trabalhando e trazendo a terapia para outras, né? Demandas também. Então Então, a é gente uma terapia em ascensão. tem o pai, tem o tio, tem o primo da terapia de esquema, tem mais gente na família também. Padrinho. Boa. Vai ter o filho do segundo marido, essas coisas. Perfeito. E nos explica um pouco a associação, né, da tua temática com a temática do nosso congresso. O congresso é resiliência, encontros e desencontros, e até assim a tua temática é uma das que tem resiliência no título, né? Mas como é que essa parte de resiliência específica para fortalecer via terapia de esquemas? Perfeito. A terapia do esquema, ela vai entender esses padrões, assim, de personalidade, como os esquemas, as estratégias de enfrentamento, que são os padrões de personalidade. Mas, na prática, dentro do modelo, o modelo foi desenvolvido e, no avanço da terapia, se tem o trabalho com os modos esquemáticos, né? Ou seja, a gente tem nossos padrões de personalidade, mas nós não estamos com todos os esquemas ativados, as estratégias de enfrentamento ativadas o tempo todo, né? Então, nós temos diferentes modos esquemáticos, modos operantes, né? Então, na terapia do esquema, a gente entende que existem alguns modos desadaptativos, né? Que são os modos onde eu vou ter, por exemplo, uma sensação criança, que vão ser aqueles esquemas mais primários, que eu vou me sentir como aquela minha dor mais profunda, aquelas feridas emocionais mais profundas da infância. Vou ter modos defensivos, que são modos de enfrentamento desadaptativos, que muitas vezes simplesmente me aliviar a dor, né, da criança, mas não vão ser assertivos, não vão ser saudáveis, né, vão ser mais de sobrevivência, e muitas vezes é o que a gente usa durante a vida para sobreviver. E nós vamos ter modos saudáveis, né, e um dos modos saudáveis mais importantes, assim, é o adulto saudável, o modo adulto saudável, né, que é um modo que todos os pacientes têm, né? Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. E aí é um grande foco da terapia do esquema, é fortalecer o modo adulto saudável, que é um modo que consegue ter uma autoconsciência das suas sensações, das suas emoções, dos seus esquemas ativados, das suas necessidades emocionais, né? Que é um ponto assim, crucial dentro da terapia do esquema, que são as necessidades emocionais não atendidas ao longo do desenvolvimento. Então, é um lado que precisa ter essa consciência, né, das necessidades emocionais, e um modo que consegue ser assertivo dentro da busca dessas necessidades emocionais. Então, esse é um modo em que a gente trabalha, né, dentro da terapia, para que os pacientes identifiquem, né, e desenvolvam, aperfeiçoem esses modos. Muitas vezes, né, o terapeuta vai ser o modelo do adulto saudável no primeiro momento, mas a gente tem, né, um foco de ajudar com que o paciente consiga, né, ser esse adulto saudável, ativar esse modo adulto saudável para conseguir gerenciar as diferentes partes dele, né, esses diferentes modos, né, então esse é um ponto importante que a gente entende como a parte resiliente do paciente. Entendi. Gerar autonomia, capacidade de resolução de situações, automonitoramento, enfim. E nos fala, assim, algumas, para a gente ter uma ideia, enfim, porque a gente está fazendo um spoiler da conferência dela, que vai durar 1 hora na nossa jornada. Fala um passeio de algumas estratégias ou técnicas que tu acha importante e que tem como tu nos explicar nesse nosso momento aqui agora, Kelly. Claro. A terapia do esquema, um dos diferenciais, né, dessa abordagem são as técnicas vivenciais, as técnicas, né, emocionais,
que são técnicas onde a gente ajuda o paciente, né, a voltar em algumas experiências do passado, para que lá no passado, né, haja um desfecho diferente, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, o terapeuta, ele entra nas cenas junto com o paciente e ele reproduz, né, ele tem atitudes saudáveis e assertivas na ajuda para que aquela situação tenha um desfecho diferente e ele tenha as necessidades infantis, emocionais, infantis atendidas, né? Então, no primeiro momento, o terapeuta, ele é um modelo de adulto saudável. Ele é um modelo que vai ajudar o paciente a entender as suas necessidades emocionais, que vai voltar lá em algumas cenas também e ser um modelo de reparentalização, que a gente chama, é o grande objetivo da terapia do esquema, é a reparentalização, né, oferecer aquela necessidade emocional não atendida naquela experiência do paciente. Mas depois, com o passar das sessões, com o passar do tempo, a gente ajuda com que o paciente seja, né, o seu próprio, né, reparentalizador, né, que seja o adulto vai buscar, por exemplo, numa técnica de imagem, voltar lá, olhar para sua criança, abraçar a criança, ou oferecer o que a criança precisa, defender a criança de situações abusivas. Então, esse é um exemplo de técnica, né, que a gente acaba usando, que é técnicas vivenciais, técnicas de imagem, de imagens mentais. Esse é um exemplo, né? A gente também usa técnicas, a gente usa muito técnicas de cadeiras, né, fazendo role plays, onde o adulto saudável, né, é instigado a poder se defender, por exemplo, do lado mais crítico internalizado, que é outro modo operante, né, que a gente trabalha, onde ele vai se defender. Então, a gente usa nessas técnicas mais vivenciais, tanto de imagens, quanto de técnicas de cadeiras ali, para o paciente fazer role plays, onde ele vai desenvolver habilidades, né, para poder tanto se conectar com as suas necessidades emocionais e oferecer para si mesmo, né, essas necessidades emocionais, pensar em estratégias mais assertivas também, ter estratégias mais assertivas de busca dessas necessidades. Então, a minha ideia, né, contando aqui, né, em primeira mão, é trazer, né, no congresso, né, uma técnica de cadeiras, né, para demonstrar, né, um tipo de trabalho com adulto saudável. Então, vocês trabalham muito com a mudança de perspectiva, assim, física até, né? Cadeira, vai para lá, o que falaria? Perfeito. Com uma ideia de dissociar os modos, né? Que o paciente consiga entender que ele não é só uma parte, né? Então, quando a gente traz o adulto saudável, que é o que a gente estimula mais e é o que fica na cadeira do paciente, né? Às vezes, é para poder realmente ver que ele pode ter esse gerenciamento. Gerenciamento emocional, gerenciamento cognitivo, que ele pode combater esse modo internalizado autocrítico, que é um modo mais cognitivo, né? Que ele pode também ter assertividade dos seus comportamentos. E, Kelly, até para ter uma ideia mais técnica, assim, a terapia do esquema está dentro da TCC, dentro da terapia sistêmica, é as três juntas, onde é que está, assim, essa técnica nessa hierarquia, né? Ótima pergunta, porque, né, tem técnica de cadeira, que é da Gestalt, tem... na verdade, a terapia do esquema, ela está dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Ela tem uma base original, o pilar é TCC, né? Porque tem foco em reestruturação cognitiva, né? Em crenças, né? Comportamentos, cognições, mas ela é uma abordagem que tem uma proposta de ser uma abordagem integrativa. Né? Então, tem outras técnicas, outros conceitos, né, que vêm de outras abordagens, né? Então, tem
técnicas de cadeiras que vêm da Gestalt terapia. Sim. A gente trabalha muito na relação terapêutica, então se usa bastante os conceitos de transferência contra transferência da psicanálise, por exemplo. Você tem uma base da teoria do apego muito forte dentro dos conceitos, né? Neurobiologia. E na questão sistêmica, uma das coisas que eu acho muito legal que a terapia do esquema trouxe foi, de fato, um olhar mais sistêmico dentro da TCC, né? Por quê? Porque dentro dos relacionamentos, o que a gente percebe? Que os modos de enfrentamento, como as estratégias de enfrentamento que eu uso para lidar com os meus esquemas, né, vai ativar no outro, falando de relacionamentos, os esquemas do outro, né, e o outro vai, né, também se defender com estratégias de enfrentamento que vão ativar os meus esquemas também. Então, você tem um ciclo, né, de modos esquemáticos ali, que vai na direção da manutenção esquemática e da não obtenção das necessidades emocionais. Então, a terapia de esquema também nos traz um pouco mais esse olhar mais sistêmico quando se fala de ciclos, né, esquemáticos. E assim, até por curiosidade, assim, o que tu sugere normalmente? Que a pessoa faça uma especialização em TCC e depois faça em terapia de esquema, ou pode ir direto para terapia de esquema? E se aqui no Brasil existe alguma formação específica até da terapia de esquema com casais e família, enfim, que é a tua maior expertise, né? Ótimo. Olha, eu acho que cai muito bem fazer uma especialização em TCC, e ter uma base de TCC antes de fazer a formação em terapia de esquema, foi o caminho que eu fiz, tá? Então, é um caminho mais seguro, digamos assim, tá? É o que eu recomendo. Mas tem muitas pessoas que se aventuram, né, a fazer a formação em terapia de esquema sem ter uma especialização em TCC, que penam um pouco mais, né, no início, em termos de, né, conceitos técnicos, mas que conseguem, né, também seguir em frente. Então, tem essas duas possibilidades, né? Eu sugiro ter uma base de TCC primeiro, e depois a formação em terapia do esquema. E sobre foco em casais, uma formação em foco em casais e famílias, hoje a gente tem uma formação aqui no Brasil, que eu sou, inclusive, coordenadora do curso, junto com o Bruno Cardoso e com a Ana Risson, que é do ITPC, né? Então, tem um instituto que hoje oferece, né? Nós estamos na 3ª turma já de formação, e nossa, foi uma ideia que a gente teve, assim, justamente porque faz muita falta ter uma formação, né, em casais. Aliás, né, hoje em dia estamos urgentemente precisando de terapeutas de casais e família. E em terapia do esquema, como a gente não tinha nessa formação, a gente criou justamente por conta dessa demanda. Maravilha. E para finalizar, Kelly, assim, o que tu consegue indicar 2 aspectos, enfim, ou dois aprendizados que as pessoas que assistirem a tua conferência lá na jornada vão sair levando dali, né? Tu consegue pontuar para nós 2 competências dentro das possibilidades de uma capacitação de 1 hora, né? Tá, acho que sim, né? Acho que eu vou ser bem pretensiosa. Eu vou querer falar um pouco, né, e que as pessoas aprendam um pouco os conceitos, né, básicos da terapia do esquema. Então, que saiam com uma ideia, né, dos conceitos básicos e que fiquem interessadas, né, e se aprofundar mais. E também quero ajudar com que os participantes consigam identificar o modo adulto saudável, né, dos seus pacientes, e consigam aprender algumas estratégias e técnicas para reforçar, né, esse lado saudável, né, dos pacientes, para que realmente, né, o progresso terapêutico aconteça. Tá bom, muito bom. Eu vou deixar uma pergunta que a Kelly não vai responder agora, que ela vai falar lá no evento, que existem os esquemas individuais, né, os 18, enfim, das pessoas. Como é que fica quando tu tem casais ou famílias?
Tem outros esquemas, surgem, são aqueles, mas ela não vai responder isso. Ela vai ser um spoiler, enfim, ela vai falar lá no evento. Kelly, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua didática, né? E pela tua atenção a nós. O CELG agradece a tua presença. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra, faço parte da diretoria do CELG e a gente lembra todo mundo que ainda é possível se inscrever na jornada no celg2022.com.br. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo CELGcast.